dia a todas e todos. Tesão aí estar com vocês virtualmente. Alguns rostos eu conheço, né, de pessoas que eu já estive próximo ou estou, né, contactei. Algumas pessoas que já acompanham a Soma um pouco mais de perto, mas são todas bem-vindas, tá? Na verdade, tudo que a gente vai tentar esboçar nesses breves 4 encontros não precisa de qualquer conhecimento prévio. E a ideia é mesmo que a gente possa se utilizar desse encontro hoje como uma porta de entrada na Soma, um sobrevoo, né, nesse processo, né, que tem alguns recortes, algumas peculiaridades, e eu estou aqui com muita disposição e vontade para a gente travar um bom encontro, um bom diálogo. Como todos nós vivemos, né, alguns mais, outros menos, o processo da Soma sofreu um duro golpe aí com a pandemia, justamente por impossibilitar algo que é tão caro à sua prática, que é o encontro com o outro, né? É uma prática eminentemente corporal, coletiva. Então, com a emergência da pandemia, agora a gente está reabrindo, né? Está ressurgindo o grupo de Soma em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialmente. Mas durante esses quase 2 anos, a gente paralisou as atividades e o que também terminei particularmente entrando um pouco nesse campo aí da virtualidade. Então, conseguimos fazer alguns debates interessantes, algumas conversações libertárias interessantes, algumas delas também estão lá no canal. E esse curso vai também um pouco nessa espreita. Eu estava fazendo, desde outubro do ano passado, um curso de introdução aos fundamentos teóricos da Soma, e aí esse formato que eu estou apresentando, ele é um formato um pouco mais reduzido. Então, se alguém depois tiver interesse, ao final desse curso, em vir a fazer um grupo de Soma, ou mesmo estudar um pouco mais teoricamente, manter algum contato comigo, que ano que vem deve estar surgindo uma nova turma desse curso, que é isso que a gente está fazendo, só que mais alargado. Em vez de serem 4 encontros, são 16 encontros. Eu vou fazer hoje um resumão, né, pensando os principais temas. Esse curso é um curso, portanto, de 3, 4 meses. E o processo da Soma já não é um processo tão formativo, né, no sentido teórico, é um processo de vivência, de investigação terapêutica, e é um processo mais longo, que dura em torno de 1 ano e pouco. Bom, tudo isso eu vou falar. Eu queria hoje me concentrar em um ponto que é bastante caro à Soma, justamente que diz respeito à sua emergência, né, de como ela surgiu ali no contexto em plena ditadura civil-militar, e o encontro com a obra desse sujeito fundamental à história e atualidade do processo terapêutico da Soma, que é o Reich, Wilhelm Reich, né? A gente sabe, né, que nesses 4 encontros eu vou me concentrar um pouco hoje nesse período histórico, nesse preâmbulo histórico, que diz respeito, como eu disse, à sua própria atualidade e à obra do Reich. Na semana que vem, então, a gente entra em outros campos, né, notadamente a presença da gestalterapia e falar um pouco da presença também da capoeira Angola. No 4º encontro, com todo o campo problemático da antipsiquiatria, a teoria da comunicação, os ruídos na comunicação, o que isso afeta nosso campo emocional. E o quarta e última aula, talvez a mais singular em relação ao campo das chamadas psicoterapias, e que eu acho que, no fundo, é o que mais singulariza mesmo o processo da Soma, todo esse processo aproximando-se também de um debate libertário, né, as reflexões anarquistas, né, todas essas questões que o anarquismo traz como combate sistemático a qualquer relação hierárquica de poder de uns sobre os outros, que, ao fim e ao cabo, é o que entendemos ser a razão primária dos conflitos emocionais. O autoritarismo impregnado no comportamento nas relações humanas. Então, no último encontro, talvez seja, como eu disse, o mais singular, porque é algo que não é tão presente no campo da psicologia, nessa discussão mais explicitamente política e notadamente libertária. Então, falar também alguns conceitos que estão mais presentes nesses últimos anos da Soma,
noção de estética da existência, vida artista, processo de forjar seus próprios percursos. Eu acho que, não sei se todos me conhecem, mas fazendo uma breve apresentação, né? Eu sou o João da Mata, essa jornada com a Soma já há muitos anos. Conheci a Soma em 88, lá em Recife, sou pernambucano, pelo sotaque aqui, né? Dá para notar. E, enfim, venho desenvolvendo esse trabalho. Estive junto ali com o Roberto nos últimos 20 anos. Conheci o Roberto em 88, tinha 20, ele tinha 61, né? E formamos uma grande amizade que perdurou até seu falecimento em 2008. O Roberto morreu em 2008. Eu mandei alguns livros lá para vocês em PDF. Não sei quem já leu o Roberto, mas é um autor que vale a pena ler. Apesar de parte de sua obra estar fora de catálogo, mas eu acho que ainda é um autor muito importante ser lido, sobretudo pela juventude, né? Tem uma galera mais jovem aí que precisa ler um pouco também o Bigode, né? O Velho Bigode. E falar um pouquinho também dele hoje, tá? Então, assim, nesse momento mais inicial, né, eu queria destacar que a gente vai fazer esse passeio, como eu disse, pelos campos fundamentais da Soma, buscando caracterizá-la em 3 campos básicos: em pensá-la como um processo terapêutico coletivo, em grupo. A Soma, ela só funciona em grupo. Ela é um processo que se singulariza nessa verve de trazer a potência do coletivo, algo um pouco presente no nosso tempo atual. As práticas terapêuticas coletivas não são tão presentes como já foram entre a década de 70, 80 até 90, e eu acho que isso tem uma característica aí também que diz respeito à própria hegemonia, né, de um capitalismo neoliberal individualizante. Então, acho que isso vem ou recai também sobre as práticas terapêuticas, no sentido de uma clínica mais individualizada, né? Não está querendo cada um saber do seu. Digo assim, que só é isso, mas muitas vezes cai um pouco por aí. E esse apelo do coletivo, né, do que é a problemática do outro, o que é que isso me diz respeito ou não, o que é a minha energia voltada para isso, muitas vezes fica um pouco mais de lado, como eu entendo que já houve. Mas a Soma insiste em manter-se como processo coletivo, por entender que é justamente nesse coletivo que atualizam-se as questões que dizem respeito ao nosso funcionamento emocional, né? Como a gente vai ver aí na obra do Reich, a Soma trabalha muito nessa chave de que os conflitos emocionais derivam das nossas sociabilidades, desde aquelas inaugurais, com as famílias, passando pelas relações ali na escola, né? Infância e juventude, e desembocando nas sociabilidades instauradas a partir, seja de uma estrutura de casamento, de uma relação mais nuclear, mesmo com novos formatos que a família vem adotando hoje, mais chamado mercado de trabalho, formal ou informal, todas as tretas que acontecem aí. Então, mais do que criar uma narrativa sobre como eu me vejo e falo sobre isso na relação individual, no processo coletivo essas questões surgem, aparecem e são atualizadas ali. Então, se é um fenômeno social, nessa perspectiva, né, o que a gente pode chamar de neurose ser um fenômeno social, é no social que ela melhor se revela e pode ser também trabalhado. Uma outra característica que a gente vai trabalhar muito aqui é entendê-la também como um processo eminentemente corporal. A própria palavra soma deriva do grego, significa corpo, mas pensar esse corpo não como algo dissociado, né, ou fragmentado, nessa leitura mais dualista, que é uma herança socrático-platônica muito presente ainda na nossa cultura, né, que é essa ideia de um corpo que ocupa um espaço do meu pescoço para baixo, mas pensar esse corpo como uma unidade corporal, né? Então, em certa medida, a gente até faz uma crítica a essa noção de uma psicoterapia, pensando que não é sobre o psiquismo que de fato efetua-se um processo terapêutico, né, mas sobre esse todo somático. Então, quando a gente chama, né, de uma terapia na Soma que tem essa interface aí corporal, não é a questão de exercícios corporais em si ou apenas isso, mas de fazer emergir todo um campo aí sensível, toda uma forma de perceber a si mesmo e sua intersubjetividade
a partir de um campo que não seja meramente da racionalidade, apesar de ser algo extremamente importante, né? Que não é abandonado. Então, não é uma substituição desse chamado campo sensível por um mundo das ideias, mas tentar pensar esse corpo como essa unidade entre a dimensão mais cognitiva, racional, o pensamento, a memória, não se associa também do aspecto somático, do aspecto emocional. E, por fim, o processo, como eu estava dizendo, terapêutico, que também é eminentemente político, né? Pensando, sobretudo, essa ideia de um político que não se situa na esfera como normalmente a gente se refere ao político a partir, né, dessa política macrosocial, né, de partidos, estados, né, mas político em seu sentido mais germinal das relações de poder, né? Um processo terapêutico onde esse entendimento, né, dessa relação emocional de si consigo mesmo com o outro é recortada permanentemente por práticas ou jogos de poder dentro de uma malha social que a gente está constantemente inserido. Então, nesse sentido, para nós, o fazer terapêutico também é um fazer político. A soma, ela surge, né, isso é importante que se diga, em pleno contexto da ditadura civil-militar. É um processo eminentemente brasileiro. Há uma figura aí fundamental na história da soma, que é justamente o Roberto, né, o Roberto Freire. O Roberto vem de uma formação médica ali, final da década de 50, entra na psicanálise, faz uma formação em psicanálise, toda a formação em psicanálise, atua como psicanalista e, muito pouco tempo depois da sua formação, abandona a psicanálise por críticas metodológicas, por ser um processo, segundo ele, muito elitista, por ser um processo também que circunscrevia o seu entendimento a poucas relações terapêuticas, porque muitas vezes a psicanálise se dá em relações muito longas, e por essa série de conflitos, de entendimentos, né, que no seu ver não faziam muito sentido, o Roberto vai abandonando ali no início da década de 60. 64, a gente sabe, eclode, né, um golpe militar e os fascistas militares assumem o poder, amplamente apoiado por uma parcela da sociedade, né? Então, o fenômeno do bolsonarismo no tempo presente, por exemplo, não é um fenômeno apenas de um sujeito, mas de um pensamento também social de um determinado tempo histórico. Na época, a eclosão da ditadura civil-militar, então tinha esse apoio da população, ou de parte da população, e, sobretudo, do empresariado, como a gente sabe, né? Eu estou falando isso porque o Roberto dizia, né, nas trocas que a gente tinha, e eu costumo sempre falar isso, que era muito difícil a uma pessoa que se colocava contrário à presença dos militares no poder ter algum amparo psicológico. E algumas pessoas passaram a desenvolver sofrimentos emocionais ali, né? Além das torturas, além das mortes, além do desaparecimento mesmo. Parte substancial da sociedade vivia como se nada tivesse acontecendo, estava tudo bem, mas algumas, poucas ou não tão poucas, lutavam contra. E parte dessas que lutavam contra sofriam algum tipo de baque emocional. Ele contava que era muito difícil você, numa situação, né, de luta política, recorrer ao amparo de alguma psicóloga, de algum psicólogo ou psiquiatra, porque existia um medo de denúncia muito grande. Às vezes, um pai entregava seus filhos acreditando que isso ia ser melhor para a vida, porque, afinal, terariam esses filhos ou esse filho, essa filha, da chamada subversão, ou vida subversiva. Amigos faziam isso, né? Nas faculdades haviam as pessoas infiltradas, colegas ou professores também que operavam assim, e muitas vezes profissionais de saúde faziam esse papel, né? Sempre repito e cito o livro da Cecília Coimbra, professora aposentada da UF, Guardiões da Ordem, onde ela aponta, né, o trabalho de dedo duros, profissionais de saúde que entregavam seus pacientes. Então, parte, né, da inquietação do Roberto também dizia respeito a isso, a não haver, naquele período, um amparo psicológico, né, inclusive para ele próprio, diante de pessoas que também estavam ali na luta política.
Outra coisa que caracterizava esse período aí do Roberto é que ele sai da psicanálise e ele entra fortemente no teatro e nas ações de educação, né? Sobretudo com jovens. Desse trabalho de teatro, ele vai ser mais adiante uma espécie de mote que desencadeia, né, a retomada do processo terapêutico, utilizando inclusive todo esse trabalho com essa interface entre a chamada arte, os processos de desbloqueio da criatividade que vão surgir no próprio campo terapêutico, e uma outra interface que não dizia respeito necessariamente só ao teatro ou só ao campo psicológico, era a própria luta política que ele passou a desenvolver, sobretudo na AP, Ação Popular, esquerda marxista, de cunho católico, tem essa coisa de um marxismo cristão, né, do qual o Betinho fez parte, e muitos outros intelectuais na época, e militantes. E ele dizia também que o que lhe chamava a atenção era que, em certa medida, todos lutavam contra o autoritarismo dos militares, né, contra as injustiças sociais, mas ele próprio via reproduzir em suas casas, às vezes, o autoritarismo de suas companheiras, seus companheiros, seus filhos. Então, essa contradição entre uma luta contra o autoritarismo e a reprodução dessas práticas autoritárias nesse campo mais da micropolítica. Bom, esse caldeirão de situações que envolvia prisões, abandono, luta política, trabalho com teatro, né? O início da escrita, que depois ele se tornou um autor bastante conhecido, né? Sobretudo a publicação de um livro que virou um livro bastante lido entre a juventude da época, que é o Cléo e Daniel, foi seu primeiro romance, né? E a frustração, porque eu não sei se vocês conhecem, mas o Cléo e Daniel é um romance de dois jovens, né? Ele vai meio desaguar numa certa impossibilidade de viver o amor. E a tese central do livro, apesar de ser um romance, é essa, né? Diante do fascismo não dá para se viver o amor. Há um sufocamento da vida, né? E era meio um sufocamento que ele via na própria existência vivificada naqueles anos. E numa espécie de autoexílio, né? Ele meio sai do país sendo perseguido, passa um tempo na França, e na França, 1968, todos os acontecimentos que estão ali em torno, né, de maio de 68, não só em Paris, mas em outros cantos do mundo, ele tem contato com algo que aí sim vai ser um deslocamento para ele, não só no campo político, como numa forma diferente ou nova de fazer a própria psicologia. O encontro que ele passa a ter com um grupo chamado The Living Theatre. O The Living Theatre é um grupo de teatro até hoje existente, é um grupo de teatro norte-americano ou estadunidense, na época liderado ou capitaneado, sobretudo, por um casal chamado Judith Melina e Julian Becker, de cunho anarquista, e que eles tinham uma proposta de um teatro revolucionário, de um teatro que buscasse atuar, ainda tem, né, como uma espécie de transformação social através da arte. O The Living Theatre, nessa época, estreava um espetáculo chamado Paradise Now, né, o Paraíso Agora. O The Living Theatre, então, como eu estava dizendo, impacta muito o Roberto, e ao final do espetáculo ele se aproxima ali dos atores, dos diretores, e descobre que aquele tipo de trabalho que eles passam a ter está diretamente ligado, influenciado pela obra do Reich. É um trabalho onde há uma grande ação corporal e essa relação em que esse corporal ele entra como uma forma também de acessar o campo emocional. Mas eles traziam também a própria ideia, né, de que esse teatro não só ele tinha um cunho aí de incidir sobre uma transformação social, mas pegando ou buscando da obra de Reich que parte dessa transformação social também deveria haver ou deveria ocorrer a partir de uma certa transformação dos hábitos, dos costumes, entendendo a sexualidade como uma grande potência de vida. A gente vai ver daqui a pouco, uma das grandes questões que o Reich traz é isso, é pensar que é uma sexualidade reprimida que vai desencadear os processos de adoecimento. E o The Living Theatre, de alguma forma, queria
pensar, né, uma liberação dos corpos, liberação do comportamento e chegando, então, a atingir uma liberação da sexualidade como uma forma de transformação social e política. E aquilo dá um remeleixo, né, no Roberto, modifica completamente a sua forma ali de não só de se relacionar com o teatro, como abre todo um campo ali que o possibilita retornar à psicologia. De fato, no encontro com Reich que ele vai encontrar algo que ele sentia falta na psicanálise, justamente essa visão social e política da neurose. Enfim, ele retorna ao Brasil, passa a estudar a obra do Reich, torna-se uma espécie de autodidata da obra do Reich. Reich já havia morrido, isso é em 1968, Reich morre em 1957, a gente vai falar um pouquinho disso. Ele passa a estudar, pesquisar, torna-se um dos introdutores do pensamento reichiano no Brasil, na época também muito presente com o trabalho do José Ângelo Gaiassa, é um outro autor que eu sugiro, quem queira estudar um pouco da obra do Reich aqui no Brasil, encontrar ali nos livros do José Ângelo Gaiassa, tem muita coisa boa. Há uma certa divisão entre a leitura reichiana do Roberto e do Gaiassa, talvez pelo Roberto estar muito ligado à luta política e trazer essa marca do Reich mais político. O Gaiassa não abandona isso, mas valoriza mais esse lado corporalista. Mas, enfim, é a partir do encontro com a obra do Reich, depois se aproximando da gestalterapia, deslocando também o seu entendimento sobre a ação política do marxismo gradualmente ao encontro do anarquismo, que ele vai montando ou retomando o trabalho em psicologia, mas, sobretudo, visando trabalhar sobre esse tipo de gente que vivia sobre a perseguição política. No início, ele chegou a chamar de uma antipsicoterapia, depois de uma antipsiquiatria. Depois, ele, por um curto espaço de tempo, nomeou de transaterapia, e o termo aí transa não significa uma questão de sexualização do processo terapêutico, mas a palavra transa tinha um significado de troca no período, e ele já pensava que o ato terapêutico deveria se dar a partir de uma troca, não de um isolamento, de uma neutralidade do profissional, mas que ele deveria também se apresentar, se colocar em cena, mesmo sabendo que ele estava conduzindo o processo, até chegar em 76, mais ou menos, onde ele vai buscar essa palavra soma, o uso da sua palavra, né? E vem até hoje. A soma da década de 70 para cá, ela vem se modificando. Eu costumo falar que eu acho que ela é uma obra aberta, atenta às modificações, às transformações. A gente não vive um processo ditatorial ipsilite do jeito que vivia, apesar do flerte que o fascismo anda rodando aqui os tempos, não só no Brasil, mas no mundo, mas um flerte que está de braços dados também com a democracia. Afinal de contas, o Bolsonaro é produto da democracia representativa, né? Coisa que alguns anarquistas já denunciaram há muitos anos, mostrando que não há necessariamente incompatibilidade histórica entre o fascismo e a democracia, né? A gente tem vários exemplos históricos para falar disso. Eu queria falar só um pouquinho do Reich, destacar alguns pontos dele, justamente por ele ocupar uma espécie de eixo central. O Reich é um sujeito que tem uma história ampla, é possível falar de diferentes momentos da sua produção intelectual, mas tem um período também que diz respeito a um aspecto mais biográfico, notadamente na primeira infância até a adolescência, que parece ser fenômenos fundamentais que vão desembocar na sua obra. O Reich é de uma origem rural, ele não nasce, né? Ele não vive na cidade até a adolescência, vive numa fazenda, é de origem judaica, morava ali no Império Austro-Húngaro, ali o que seria hoje entre Hungria e Ucrânia, de uma formação bastante autoritária, hierarquizada, não só do ponto de vista das moralidades, mas do ponto de vista também econômico, né? O pai dele era um proprietário de terra, era um cara da burguesia da época, né? E ele vivia ou convivia com a diferença de classes ali, na própria fazenda, entre a relação dele como sendo filho do dono da fazenda e os operários, os filhos dos proletários que estavam ali. Ele via também, notadamente, e vai falar sobre isso, dessas diferenças em situações como, por exemplo,
se davam as relações, né, a brincadeira, o jogo ali dele com os operários quando havia essa cisão, mas também sofreu na pele, ou via na pele, uma outra característica desse tipo de formação, né, ideológica e moralista, que era o padrão de uma família extremamente patriarcal, hierarquizada, autoritária, né, do que a gente possa chamar de uma monogamia assim, com todos os pés fincados no que é de pior, né, no sentido do machismo, da dominação, do controle. E ocorre que o Reich vivia ali, ele e o irmão, era uma família pequena, o irmão, uma diferença aí de 3, 4 anos entre eles, e o pai não queria que as crianças fossem estudar na escola, na cidade, e contratou um tutor. O Reich presencia uma cena que é a mãe dele tendo um caso com um tutor. E ele vai e conta o pai. Talvez conte o pai como um certo sentimento de vingança, de ciúme. O Reich, ele, às vezes, dava pequenos ganhos no pai, né, no tabaco do pai, para dar a um trabalhador da fazenda. E a mãe descobre que ele tirou o fumo do pai, o pai dá uma surra. Estou falando isso porque alguns biógrafos contam que essas tretas ali familiares talvez sejam um dos supostos motivos que Reich tenha lá entregado à mãe, ou simplesmente uma ingenuidade de uma criança de 10, 11 anos. O fato é que isso dá maior treta, imagina, né? Uma família altamente patriarcal, né? Diz, olha, papai, mamãe está tendo um rolo aí com o tutor. O cara, imagina, né? O cara fica puto, possesso, assedia a mulher. E o que acontece é que há uma fragmentação da família depois disso. A mãe tenta 3 vezes, na terceira vez comete suicídio, após esse acontecimento. O pai entra em profunda depressão e morre 2 anos depois. Então, imagina a carga para um jovem de 14, 15 anos, né, viver toda essa treta aí. E, ao mesmo tempo, como ele vai dizer mais na frente, observar, né, como o amor vivido nessas relações pautadas no controle produz também tantas desgraças na vida humana, né? Coisa que ele vai se desdobrar e vai ver objetivamente em todo o processo terapêutico que ele vai trabalhar. Mais ou menos com essa idade eclode a guerra, a Primeira Guerra Mundial, as terras é arrasada, ele perde e vai, muito jovem, lutar, né, na Itália, e passa ali toda a Primeira Guerra lutando como soldado, que também vai desembocar em toda a crítica que ele vai fazer da guerra, né, a morte, a relação de soberania de Estados sobre Estados. Então, estou dando esse preâmbulo porque esses acontecimentos biográficos parecem incidir diretamente na criação da sua obra. O fato é que, terminada a guerra, ele volta para Viena, então ele está na Itália, volta para Viena e vai estudar Direito, fica alguns meses na Faculdade de Direito e entra na Faculdade de Medicina. Pouco tempo depois, ele conhece, ou ele tem contato com a obra do Freud. Descobre ali, ainda muito jovem, os seminários de sexualidade, fica encantado com o tema e se aproxima do Freud e narra, inclusive, esses primeiros momentos como momentos de grande emoção, né? Chama a atenção dele. Ele vai falar, né, de como se encanta pela figura do Freud, inclusive pelo uso das suas mãos, né? Como ele mexe as mãos, como tinha uma vivacidade. De alguma forma, ali também já traz alguma coisa que vai surgir no trabalho dele, que é essa leitura somática. Não chama a atenção do Reich apenas o que o Reich diz, mas como o Reich se apresenta. E isso é uma das principais características que vai marcar a sua presença. Não é o conteúdo que está sendo dito, mas como está sendo dito, né? Bom, o Reich, então, egressa e torna-se o mais jovem egresso da Sociedade Psicanalítica nesse período. Com 22 anos, ele é aceito ainda estudante de medicina e passa, num determinado momento, a ser uma espécie de pupilo ali dos psicanalistas, especialmente de Reich, do Freud. Era um cara muito sagaz, muito, né, com muito tesão, né, de descobrir aquelas coisas. É um período em que ele vai viver uma certa instabilidade emocional, né, depois de todas essas questões, né, de morte da mãe, morte do pai, guerra, luta no fronte. Então, dos anos 20 aos anos 30, é um período em que ele torna-se um psicanalista, é um Reich, né, que a gente possa dizer psicanalista mesmo, que não é tanto o que nos interessa, mas
é nesse período também que ele vai começar a fazer alguns deslocamentos no seu entendimento técnico, metodológico e mesmo teórico da psicanálise. Né? Se ele torna-se uma espécie de pupilo, como eu falei, né, de um certo investimento do Freud em relação a ele, ele passa também a ir proferindo algumas críticas, não só ao mestre, como a própria técnica que ele estava. Há uma diferença de idade muito grande entre o Reich e o Freud, de mais de 40 anos. Quando o Reich entra na psicanálise, o Freud já é um senhor de 60 e poucos anos, o Reich era um garoto de 20 e poucos. Né? Então, tinha também, imagino, uma certa projeção do Reich em relação a essa figura mais velha, né? Até para ocupar talvez um lugar de pai, não estou querendo psicanalizar demais não aqui, mas tinha uma admiração e uma vontade, né, de que o Freud fosse mais próximo a ele. Inclusive, ele se ressente muito, né, do Freud se recusar a ser o terapeuta dele. Ele indica um outro terapeuta na formação de psicanálise. Né? Ele não aceita muito. Mas também o Freud também começa a se incomodar com aquele moleque, aquele garoto lá, aquele jovem, criticando um saber já muito instaurado, né? já um tanto assentado ali naquele tempo. E as críticas iniciais do Reich vai se dar muito a partir da noção, né, do próprio estudo da chamada da energia do libido, energia libidinal, que é um estudo que o Freud vai se distanciando e o Reich vai aprofundando. E, mais ou menos em 1927, ele entrega ao Freud um manuscrito do que seria um livro que mais à frente ele vai publicar. Ele entrega esse 24 e 25. 27 ele publica um livro chamado um texto, né, que vai depois se chamar Sobre uma teoria do orgasmo, né, que depois virou o livro A Função do Orgasmo, que é reeditado numa edição brasileira de 42, que já não é esse texto original. Esse texto atual, uma espécie de biografia teórica dele, um livro também, eu acho, fundamental para chegar na obra do Reich, A Função do Orgasmo, mas esse texto anterior não é um texto que é esse que a gente conhece, não. É um texto, digamos, mais rudimentar. Mas ali ele começa a proferir algumas críticas metodológicas à psicanálise a partir dessa teoria da libido, dizendo que o que desorganiza a vida emocional de uma pessoa é o que ele vai chamar de uma estase energética, de um bloqueio energético, de uma energia que circula o corpo, que aos poucos ele vai nomeando diferentes termos, no primeiro momento da própria libido, depois de energia vital, de uma bioenergia, e mais à frente de uma energia orgônica, ou orgon. É um termo que está muito presente em sua obra. Essa palavra orgon, ou energia orgônica, é uma junção de orgasmo com organismo, e ele dizia que o orgasmo sexual, quando ele é pleno, ele, além de produzir um grande prazer, produz uma liberação dessa energia pelo todo o corpo, rompendo essas estases. Ao mesmo tempo aí, vamos deixar isso aqui como um ponto, daqui a pouco a gente volta nele, ao mesmo tempo aí, uma outra busca que o Reich começa a entrar e que também vai gradativamente o afastando da psicanálise, que é uma entrada mais social e política. O Reich começa a tornar-se muito influenciado pela presença do Partido Comunista, tanto de Viena quanto da Alemanha, que não deixa de ser os próprios ventos que passam a soprar, né, da Revolução Russa na Europa. E ele começa também a apontar que há um certo esvaziamento social e político dentro da psicanálise sobre as eventuais produção da neurose ou dessa estase energética. Ele passa, no primeiro momento, a se filiar ao Partido Comunista de Viena. Em 1930, ele vai para a Alemanha, porque é na Alemanha que a parada está rolando, onde os acontecimentos estão acontecendo politicamente. Na Alemanha, ele passa não só a se tornar, né, um pensador que a gente chama de freudo-marxista, como ele passa a se tornar mesmo um militante cultural e entender que a clínica dele deveria voltar-se para uma transformação social, muito mais do que resolver um problema pontual de uma determinada pessoa, entender que o que a psicanálise propriamente chamava de civilização, para ele era um recorte histórico,
que era possível uma outra civilização a partir de outro campo de sociabilidade, que, portanto, produzisse menos interferência na vida emocional das pessoas. Então, o Reich ele começa a progressivamente aumentar o campo de atuação política. Nesse momento, ele passa a ser financiado pelo Partido Comunista Alemão, né, na criação do que ele chamou de Sexopol, ele e um conjunto de pessoas, né? Em resumo, seriam seminários para discutir temas ligados à afetividade, ao campo emocional, à sexualidade, temas que até hoje, num país como o Brasil, são caros, como o direito ao aborto, né? A questão da monogamia ou da não monogamia, a separação entre um casamento monogâmico compulsório e o que ele chamava de uma relação sexual duradoura, tratar os problemas de abuso sexual não como problemas de ordem, né, criminal, mas de ordem também de saúde pública. Então, temas que foram sendo discutidos, que começaram a incomodar tanto a psicanálise quanto o próprio Partido Comunista Alemão. O Partido Comunista começou a dizer, pô, esse cara daí está falando de muita coisa que ele não tá demais, né? E as coisas começam a complicar quando, em 1933, ele publica o livro Psicologia de Massa do Fascismo. Também um texto que não é exatamente o atual, mas um texto que está disponível aí, também um texto importante, porque ele vai falar ou vai trazer uma leitura da emergência do fascismo não por uma chave marxista, mas por uma chave emocional psicológica, né? Dizendo que o fascismo começa a emergir porque emocionalmente essas pessoas estão completamente bloqueadas, essa estase energética tomou conta das suas vidas, elas vivem sobre uma cultura de uma repressão da sua sexualidade, e isso produz, né, um desejo fascista de dominação. Né? Quando você bloqueia, né, essa potência de vida, começa a adorar, seja líderes autoritários ou viver sobre uma política de ressentimento. O Partido Comunista, na época, se recusa a publicar o livro, se recusa ou desautoriza o que ele publica, ele banca a publicação sozinho e é expulso do Partido Comunista, na mesma época que ele é expulso também, um ano depois, da Sociedade Psicanalítica. Depois o Reich passa por um tempo ali, ele foge da Alemanha com a eclosão da eleição direta também do Hitler, né? Diga-se de passagem, também produto da democracia representativa da época, mas com a emergência, com a subida ao poder do Hitler, ele é perseguido, seus livros são incinerados, passa um tempo pela Escandinávia, de país em país. Quando a guerra eclode, em 1939, ele foge para os Estados Unidos. É acolhido como um pensador crítico ao comunismo, porque ele passa a chamar o comunismo ou o marxismo de fascismo vermelho, mas chegando nos Estados Unidos também ele profere uma série de críticas ao capitalismo e também sofre, né, uma série de perseguições, sobretudo ali naquele período chamado macatismo, né, da casta das bruxas, morre em 57. Preso porque se recusa a participar, né, de dar explicações a uma corte sobre as chamadas caixas de orgone, o FDI, que aquela Anvisa de lá começa a perseguir ele. Posso falar isso daqui a pouco. Mas eu queria destacar esse período histórico que nos interessa mais na Soma. O período histórico situado entre a aproximação do Partido Comunista e a crítica que ele faz e a crítica que ele começa a elaborar em relação à psicanálise, e esse momento que ele rompe com esses dois momentos é onde ele mais se aproxima no nosso entendimento do pensamento libertário e o que nos interessa. Eu vou destacar aqui dois pontos que dizem respeito a isso. Primeiro, esse ponto aí que está na psicanálise também, ou no campo das psicologias, que diz respeito à crítica metodológica e essa leitura de pouca incisão política, que também está presente na psicanálise, que é, primeiro, a entrada do corpo na cena terapêutica. De fato, ele é um dos primeiros, se não o único na época, Firenze também fez isso, que passa a trabalhar diretamente com o corpo. O Freud chegou a ameaçar isso, né? Fazendo uma espécie de toque sobre a testa do paciente como uma forma de auxiliar os processos de rememorização, mas abandonou. E abandonou porque talvez não tenha tido coragem de sustentar isso, que de fato era muito complicado. Imagina, início do século XX, um homem ficar dentro de uma sala fechada durante 1 hora com a pessoa e tocar essa pessoa.
a fofocaiada, o medo, as baixarias que hoje tem, imagina na época, né? Até hoje, Reich ainda é visto como esse autor meio da sacanagem. Que não só é uma leitura vazia, como medíocre, mas existia um grande processo de difamação na época. E esse processo, inclusive, acompanhou toda a trajetória do Reich. Mas, de fato, o Reich foi o primeiro a sair de trás, porque numa leitura mais clássica da psicanálise, né, tem o divã, o psicanalista não olha para essa pessoa, apenas escuta, e essa valorização da palavra, da escuta, do que se convencionou chamar cura pela fala, da associação livre, na psicanálise é o que é o mais importante, é a linguagem pronunciada. E o Reich dizia assim, é importante o que essa pessoa diz, mas é preciso também saber como essa pessoa diz. E, ao olhar essa pessoa, ele passa a perceber indícios, né, corporais que dizem respeito, às vezes, propriamente o que ela está dizendo, mas, às vezes, a conteúdos que estão escondidos. Ao gesto, à sudorese, à respiração mais ou menos ofegante, ao batimento cardíaco, a pequenos tremores, a posições corporais, gestuais, aos paradoxos entre o que a pessoa diz e como ela diz. Se ela diz que está tudo bem, mas com a cara de triste, se ela diz que está se sentindo livre, mostrando, fechando o seu corpo. Então, ele começou a perceber que há uma espécie de corporificação do inconsciente. O nosso inconsciente não é um processo meramente psíquico, mas é somático também. E que, a partir dessa leitura corporal, é possível fazer uma espécie de história de vida dessa pessoa, né? De como essa história está marcada em seu corpo, está inscrita em seu corpo, em posturas, em gestos, em tons de voz, às vezes um tom muito duro, um tom de voz muito manso, quase sumindo, um tom de voz meio choroso. Então, todo esse material, né, passa a ser observado por ele. E ele vai, então, investigar, a partir dessa teoria do orgasmo, né, como se dá esses processos. Ele vai dizer que essa estase dessa energia, se concentrando em determinadas regiões, vai produzindo o que ele chamou, né, talvez um dos conceitos mais conhecidos da sua obra, vai criando couraças neuromusculares, regiões de tensionamento do seu corpo, que são visíveis, às vezes, a olho nu, né? São 7 regiões: região dos olhos, região aqui da boca, região do pescoço, região escapular, região diafragmática, abdominal e pélvica. E, de acordo com nossa história de vida, uma ou mais dessas regiões vão tornar-se mais tensas. E esse termo, couraça neuromuscular do caráter, né? Couraça como um escudo defensivo, como uma carapaça que a gente cria, né? Neuromuscular porque está nessa interface do sistema nervoso, sobretudo autônomo, aquele que não depende da nossa razão, sistema nervoso chamado neurovegetativo também, atua sobre a musculatura, sobretudo a musculatura voluntária, e do caráter. A palavra é caráter não no sentido ético-moral, mas no sentido de uma estrutura caracteriológica que vai desenvolvendo, desencadeando, melhor dizendo, um jeitão nosso de estar no mundo. A couraça, para o Reich, ela tem uma interface direta entre um jeitão emocional de estar, uma subjetivação, deixa de ser, um modo como a gente foi se constituindo, respondendo às várias fases ou interfaces da nossa vida e desenvolvendo um jeitão. Em certa medida, um jeitão que nos padroniza, às vezes, em respostas meio padrão, né? O que às vezes o problema é esse, mas também que foi um jeito que a gente foi construindo também para não, né, criar uma ruptura com a realidade. A neurose não deixa de ser isso, né? A gente está aí, né, não criou uma ruptura com a realidade, mas produz sofrimentos. Mas tem esse aspecto somático também, né? Porque esse jeitão equivale também a esse conjunto de posturas, de gestos, e o que ele acreditava é que esse corpo poderia ou deveria entrar em cena para que a gente pudesse fazer, então, uma leitura corporal e gestual desse corpo, a própria pessoa conseguisse se comunicar pelo corpo e não só pelo gesto, mas também acessar essas emoções. Então, mais do que falar sobre o medo, por exemplo, é preciso mobilizar esse corpo para perceber como esse medo nos atua, nos trava, que tipo de reação cada um de nós produzimos, né? De tremor,
de evitação, de um enfrentamento, às vezes, meio suicida. Então, esse corpo também entra em cena como o próprio locus, ou ação, ou incidência do processo terapêutico, no sentido de buscar mobilizar essas estases energéticas. Como eu disse, na teoria do orgasmo, que eu estou só pensando aqui, né, seria motivo para a gente debater com muito mais tempo isso, mas, assim, de forma bem resumida, o que ele vai dizer, né, da teoria do orgasmo é que o orgasmo sexual ele produz, então, uma descarga tão poderosa de energia que faz com que essa energia circule. Muitas vezes aquela sensação que, às vezes, vem junto com um certo formigamento, com uma certa sensação de plenitude, né? Na leitura haitiana, isso é energia que circula pelo nosso corpo. Mas ele vai dizer que, rapidamente, nós reencoraçamos, que voltamos para os nossos padrões de funcionamento. E aí que começa a entrar, então, os trabalhos terapêuticos de atuar sobre uma espécie de equivalente orgástico, não do ponto de vista da sexualidade, do prazer, mas de mobilização dessa energia. Primeiro, ele vai localizar os chamados equivalentes orgásticos naturais, né, que seria um ato de dançar, de gargalhar, de chorar, de espreguiçar, próprio ato de criar. Veja, quando a gente espreguiça o nosso corpo, né, às vezes dá um formigamento, bicho se espreguiça, o gato, o cachorro, né, o ser humano. Quando a gente gargalha mesmo, naquela sensação de mobilizar o diafragma, dá um bem-estar, dançar, né? Ele vai dizer, por que todas as sociedades sempre encontraram os seus festejos? Que é uma forma não só de celebrar a vida, mas também de aliviar suas tensões, espontaneamente. Mas também, muitas vezes, as ações morais reprimem ou inibem o ato de gargalhar, o ato de chorar, a vergonha de chorar, né? O dançar em público, se está sendo feio, bonito, certo, errado, todas essas projeções que a gente cria sobre os olhares dos outros. E aí, então, entra em cena propriamente os exercícios bioenergéticos, ou com funções bioenergéticas, né? Ou equivalentes orgásticos, não, de novo, sobre a chave da genitalização, da sexualização, mas a chave da mobilização, exercício de respiração, toques, movimentos. Na soma, a gente trabalha com 40 e poucos exercícios, são distribuídos ao longo do grupo, que quase sempre tem uma função de mobilizar essa couraça e fazer emergir sensações em diferentes campos, seja da espontaneidade, da tomada de decisão, dos medos, da relação agressividade e violência. O próprio uso da capoeira Angola, que eu vou falar melhor na semana que vem, né? Entendemos também que é um exercício bioenergético por excelência, né? Sobretudo aquela capoeira mais rasteira, né? Menos competitiva, onde a gente ativa uma quantidade enorme de áreas corporais no jogo e é feito em permanente estado de percepção, porque também é isso, né? A diferença de um exercício corporal que atua sobre a couraça de simplesmente uma malhação diz respeito, inclusive, a essa capacidade de realizá-los em permanente estado de atenção. Quando se trata de botar um fone no ouvido, ficar ouvindo um podcast, ficar correndo na esteira e está atuando sobre a couraça. Pode ser bom aí para o sistema cardiovascular, mas para a couraça não tem sentido nenhum. O que você está fazendo ali está meio que... Pode até perceber, mas está meio automatizando. Um tipo de trabalho corporal é preciso constantemente, nesse sentido terapêutico, né, seja feito nessa percepção de como está o meu corpo, minha respiração, onde dói, onde sinto tensão, por aí vai. Então, só para ir concluindo já, para a gente passar para a conversa, a outra entrada do Reich, nesse momento, que também é muito importante para nós, é a ideia de que essa estase, esse bloqueio, esses processos não se dão do indivíduo com ele mesmo. Isso é um processo social e político. A estase energética é um processo que ocorre por relações de poder que incidem em nossas vidas, produzindo ajustamentos, disciplinarizações, controles, normatizações sobre a vida. Então, ele vai dizer que o nosso corpo entra no processo defensivo quando surge uma situação de ameaça. Isso cria um registro. Se eu estou aqui, vem um grito forte, um barulho forte, meu corpo se contrai. Há uma contração neuromuscular, minha pupila se dilata, o coração bate mais forte, uma série de transformações para atender aquela ameaça. Porque ele vai dizer que se uma criança, um jovem, passa a sua vida recebendo constantes situações de ameaça física e, sobretudo, emocionais,
aquela defesa que deveria ser circunstancial, ela passa a se cronificar, criando esse jeito mais defensivo de estar no mundo. Imagina se cada um de vocês fica 15 minutos com os ombros arqueados, daqui a pouco está tudo doendo. Tem gente que está o tempo inteiro assim, já não percebe. Você toca aqui, é um tijolo, ou aquela testa sempre franzida, ou aquele peito inflado, ou aquela pelvis dura. Ela criou, ela foi se defendendo, né? Há um movimento pulsional que o Reich chama, né? Que a vida ela tem um movimento de sístoles e diástoles. Numa situação de amedrontamento, a pessoa entra numa situação de sístole permanente, né? Ela fica contida, inconscientemente, não se dá conta mais. Nos momentos onde alguma coisa ameaça, aquela ameaça abrir-se um pouco mais, fecha de novo. Esses momentos são muito diferentes em cada pessoa. Às vezes é falar em público, às vezes é viver uma situação de amor, às vezes é estar sozinho, às vezes é uma lembrança que surge sobre um sonho, um cheiro, algo que lhe remeta a uma situação mais traumática no passado. E esse corpo se fecha. Então, é preciso também que haja um enfrentamento a esse medo, não no sentido de tirar essas couraças por completo, mas fazer com que essa couraça crie uma certa flexibilização. Em situações reais de ameaça, eu possa me defender, mas também eu possa me abrir para o mundo, para o amor, para as experiências. Mas esse processo inicial que produziu esse fechamento, o Reich vai localizar que são processos políticos, e para nós faz todo sentido. E ele vai localizar que esses processos políticos se dão originalmente na própria emergência no mundo, né? Quando uma criança surge no mundo, que encontra, então, a chamada família, nessa construção moderna, que às vezes eu brinco, muitas vezes é uma fábrica de louco, obviamente há famílias e famílias, mas ele vai ser bastante crítico. Ele falava também de uma família ali do início do século XX, né? Ainda uma cultura muito repressora, apesar dos novos arranjos que as famílias têm hoje, ainda conservam valores, muitas vezes, que instauram desde cedo a noção da obediência, a noção do respeito e tutela das figuras dos pais com relação aos filhos, as relações de hierarquia, muitas vezes, entre as pessoas, entre o homem e a mulher, ou entre o homem, a mulher e a mulher, seja que configuração for essa família. Mas ele vai dizer que a família ela espelha e reproduz o Estado. Funciona como um Estado em miniatura. A noção de obediência, a noção de delegação de poder vai sendo passada e educada desde cedo, que depois se amplia na escola e vai para a sociedade como um todo. Então, ele não propõe uma ruptura da família, né? Vai dizer, olha, o ser humano é um tipo de animal, de bicho vivo, né, que precisa, como uma vaca, um cachorro ou cavalo, de muito mais tempo, né? Uma vaca, o bezerrinho nasce, com poucos meses já tá mais autônomo, né? O ser humano tem toda a relação cultural. Então, não é questão de romper esses vínculos, mas pensar ou repensar esses vínculos. Porque a forma como muitas vezes ainda se instaura vai criando sobre os indivíduos essa noção de obediência que vai produzindo também, a partir dessas noções de obediência, forma de tutela, de governo de uns sobre os outros. E, como eu disse, o redimensionamento dessa sociabilidade seria uma própria forma de evitar, né, tantos, entre aspas, estragos na vida emocional da pessoa. Eu acho que o Reich, em certa medida, ele vai se atentar a uma questão que eu sempre gosto de falar também, formulada 3 séculos antes pelo Etienne Laboissy, um livro curtinho chamado Discurso da Servidão Voluntária. Ele vai dizer assim, por que um aceita ser tirano? Mas o que é mais estranho ainda é porque 5.000 aceitam ser súditos de um só. O que o Reich vai talvez tentar dizer é que a neurose, em certa medida, é a produção da tirania ou da servidão, né? É a produção de relações hierarquizadas, não de relações horizontais, não de relações autorais, né? E que produz vidas, mas que terminam sofrendo efeito desse aspecto, né? Dessas ações de poder. O Reich ele vai dar muita ênfase a uma leitura do poder a partir de uma chave repressora, né? Eu acho que a própria filosofia francesa contemporânea ela põe uma luz sobre isso, né? Quando coloca que o poder não necessariamente reprime, mas produz, mas não deixa de reprimir também. A gente está vendo ainda hoje como essas análises ainda são atuais.
No caso, então, da soma, nós pegamos esse recorte especialmente e procuramos, então, desenvolver esse processo onde essas duas chaves estejam permanentemente ali postas no grupo, né? Um trabalho corporal que surge nos exercícios, como eu falei, nessas dinâmicas próprias da soma, que vão trabalhar, né, no sentido de mobilizar esse corpo, no primeiro momento localizando ou ajudando cada um a localizar as suas próprias porás, suas travas, os seus conjuntos de sintomas que desencadeiam diante dessas situações que para cada um ameaçam mais ou menos, situações que muitas vezes são somáticas, né, de gastrite, de sudorese, tremores, gagueiras, boca seca, né, onde surge, como surgem, e ao mesmo tempo favorecer um processo de dinâmica de grupo social, né? Eu costumo dizer que é um microlaboratório social, onde essas análises sociais sejam vistas e tentem ser revistas. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, senão a gente não vai conversar e vai ser muita falação da minha parte.